Quando a gente compartilha a parte de valor, eu acho que é o grande tabu. Por quanto eu cobro? Como eu começo a cobrar? Mas será que se eu falar esse valor aqui, a pessoa vai me pagar? Porque você também depende do cliente, né? Você falou, vou ajustar a condição. E uma técnica que eu faço, que eu acho infalível, eu falo que eu monto o meu orçamento de acordo com o que o cliente quer. Eu falo, o que você quer? O que você vai fazer na sua festa? Quantos convidados? Aí a pessoa me fala o número de convidados. Sua festa vai ser aonde? Aí fala onde que vai ser. E eu consigo pegar e ajustar o valor. Agora, imagino que com o bolo seja mais difícil. Mais difícil, porque é muito mais variantes, né? O meu é uma prestação de serviço, o seu está produzindo um produto, né? Mais ou menos, mas quando você passa um orçamento também, igual de comida, de alimento, você tem que contar que, igual aqui, né, na nossa região que é pequena, às vezes a pessoa quer levar um pedacinho, às vezes a pessoa vai, igual docinho, geralmente, pra cidade, aí você vende o docinho 3 por pessoa, o bolo é 1 pedaço por pessoa. Quando você vai vender uma festa para a zona rural, já é diferente. Já não é a mesma coisa, né? Porque a tradição é que faz as coisas mudarem, né? Que vai, eu quero um bolo para 100 pessoas. Se para a cidade eu venderia um bolo de 200 fatias, para a roça tem que vender um bolo de 400, 500 fatias, porque todo mundo vai levar um pedacinho. Então não é... Mas isso é legal de falar. É uma responsabilidade, é diferente. Aí se eu vender um bolo com 200 fatias, na hora que eu chegar com aquele bolinho assim lá para entregar na zona rural, a pessoa fala assim, minha filha, isso aí não vai dar nem para primeira remessa. Não dá nada, né? Vou passar vergonha, igual a gente fala que vai passar vergonha com esse bolo aí. É igual casamento, tem até uma piada que fala que quem come bolo é mulher e menino, homem bebe cerveja. E realmente, quando você vai fazer uma festa, eu sempre pergunto, tem bebida alcoólica? Aí, se tem, eu já sei que eu posso reduzir aquela quantidade de bolo, porque realmente a maioria dos homens não vão comer aquele bolo. Eu quando eu sou fotografar, nunca como bolo, eu só vou nos outros. Tudo tem que pensar. E hoje em dia eu fico bem mais tranquila, mas antes eu trabalhava 24 horas. Tinha vezes que eu vinha quando tinha padaria ainda, que eu ia pra padaria na sexta-feira, eu só voltava pra casa no domingo, meio-dia. Por quê? Eu fazia 30 bolos no sábado, 10, 15 bolos no domingo. E aí, na sexta-feira, eu sempre tenho que assar o bolo um dia antes. Aí, na sexta-feira, eu assava os do sábado, e aí, até 6 horas da tarde. Aí, começava a fazer recheio, esfriar. Quando era 00:30, eu montava os bolos. Isso aí. E aí, montava e deixava resfriando até, tipo assim, umas 4 horas da manhã. E aí eu já acordava e já começava a confeitar os bolos do sábado. E quando eu acabava de entregar os do sábado, que era 6 horas da tarde, que eu ia começar a assar os do domingo. Então eu ficava assim, sexta, sábado e domingo. No domingo, que era o tempo que eu tinha para poder ficar com a Elisa, eu queria hibernar, acordar só na segunda-feira, na hora de trabalhar de novo. Então o bolo a gente não trabalha com ele quente. Não, de jeito nenhum. Então a pessoa chegar lá e falar, Alice, eu quero um bolo agora. Exatamente isso. Porque às vezes a pessoa manda mensagem, Alice, eu queria um bolo. Sim, vamos fazer. Mas o bolo é para hoje à tarde. Não, às vezes... Você na mensagem não pode pensar. Mas às vezes não tem, porque é todo um processo. Se eu assar o bolo hoje, 8 horas da manhã, né? Você ficar lá 1 hora para poder terminar de assar. Porque eu trabalho com tudo com forno industrial. Então, o meu forno não é um forno que você coloca lá um bolinho desse tamanhozinho assim e faz. Não dá. Eu posso até assar no forno normal. Mas eu prefiro assar porque eu asso... Dá muita diferença. 10 bolos de uma vez. Então, eu vou assar o bolo e aí, meio-dia, eu vou montar ele vai gelar um pouquinho e 4 horas da tarde eu vou te entregar. Não vai ser a mesma coisa, porque a massa ela precisa de descansar. Se você assar um bolo hoje, a massa vai ficar muito fofinha e aí você vai colocar o recheio vai pesar, ela vai amassar e aí quando chegar lá na sua casa, você vai picar o bolo e parecer que o bolo tá duro. Porque... tem o peso do recheio e aí você vai colocar na isso, não tem como fazer, não é a mesma qualidade. Por isso que o bolo você tem que assar, você tem que esperar ele esfriar, pelo menos de 6 a 8 horas, para poder você começar a montar. Legal. Então,
Quando eu vou trabalhar no sábado com muita quantidade de bolo, a sexta-feira eu fico toda envolvida nesse processo de assar e vou fazendo o recheio. E aí, quando eu vou montar no sábado, na sexta-feira à noite, para poder descansar na refrigeração até no sábado de manhã, para eu começar a decorar, eu fico... O meu final de semana é baseado nisso. Eu fico envolvida com bolo quinta. Todos os dias quase eu tenho bolo. Graças a Deus. Mas, principalmente no final de semana, eu fico muito envolvida com isso. E qual que é a diferença, assim, né? O que você acha que mais dá diferença na hora de trazer sabor e característica pro bolo? Né? Eu falo que o salgado, quando minha família trabalhava, era a temperatura do fogo. Quanto maior fosse, mais crocante ficava e gostoso de comer. O salgado não dava muito sabor. Você acha que no bolo é o quê? Não, além da qualidade do produto. E também você tem que né? trabalhar com uma farinha de tipo 1, né? Não dá pra você comprar também qualquer farinha. Então eu priorizo isso. Trabalhar com uma farinha de boa qualidade. Leite condensado e creme de leite. Hoje em dia é muito difícil você comprar um leite condensado integral. Por quê? Porque o leite condensado... Isso são uma das coisas que eu aprendi nesses cursos que eu fiz. Hoje em dia vende muito leite condensado semidesnatado, que é aquele com o percentual de gordura baixo, 4 a 6%. O ideal para você poder fazer um bom recheio, um recheio estruturado, é você fazer com um leite condensado com o percentual dele de gordura de pelo menos de 8%. Antes, quando eu comecei, não tinha esse negócio de leite condensado semidesnatado. Era só leite condensado integral. Então, o recheio fervia, ele já dava ponto. Hoje em dia, não. É difícil da gente achar um leite condensado com percentual de gordura mais alto com um preço melhor. Bacana. Então não é qualquer leite condensado que a gente vê no mercado. Eu vou aproveitar, mas o leite condensado tá na promoção, não adianta. Não adianta.